O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, desembarcou hoje em Paris para uma viagem de 5 dias. Essa visita serve para marcar os 80 anos daquele chamado Dia D, quando forças americanas e também aliadas desembarcaram nas praias francesas. A França, inclusive, é a época que estava invadida pelos nazistas, né, durante a Segunda Guerra Mundial. Vamos conversar com a Priscila Yazbek, que vai trazer para a gente todos os detalhes sobre essa visita do presidente americano ao território francês e nos contar, né, Priscila, como é que vai ser um pouco desta agenda, que tem até um tomzinho político também, já que, afinal de contas, os Estados Unidos está se preparando para as eleições. Um bom dia para você. Bom dia, Jairo. Bom dia a todos que nos acompanham. Inclusive, há eleições dos dois lados, tanto do lado americano quanto do lado francês, se a gente considerar também as eleições para o Parlamento Europeu que acontecem no final de semana. Então, o que ambas as presidências já adiantaram sobre essa viagem sinalizou que tanto Biden quanto Emmanuel Macron vão tentar usar essa viagem para politizar e também para fazer um discurso de que eles são fortes aliados e grandes defensores da democracia. Então, falando sobre a chegada de Joe Biden, ele aterrissou aqui em Paris, chegou pelo aeroporto de Orly, foi recebido pelo primeiro-ministro Gabriel Attal por volta das 9h30 da manhã aqui do horário local, cerca de 4h30 da manhã do horário de Brasília. Hoje ele não tem uma agenda por aqui, ele apenas desembarcou, mas amanhã vai ser um dia de agendas cheias nas praias do desembarque, justamente dos aliados lá em 1944 e onde vão acontecer as comemorações dos 80 anos do Dia D, quando os americanos desembarcaram nessas praias da Normandia justamente para libertar a França da ocupação nazista, e também foi um desembarque que depois deu início a uma série de vitórias para os aliados que conseguiram, no fim das contas, vencer a Segunda Guerra Mundial. Então, um momento muito importante para a França, para Estados Unidos, também para o Reino Unido, que também participa das comemorações. O rei Charles vai participar das comemorações também amanhã, inclusive outras autoridades vão participar, como, por exemplo, o chanceler alemão Olaf Scholz e o presidente italiano Sergio Mattarella. Também tem uma ausência que chama atenção, que é a ausência do presidente russo Vladimir Putin. A Rússia, que foi convidada em comemorações anteriores do Dia D, mas que dessa vez foi excluída da comemoração por causa da invasão à Ucrânia. E o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, ele sim vai participar também dessas comemorações, inclusive vai ter reuniões com Joe Biden e com o presidente francês Emmanuel Macron. Ambos os líderes dessas potências ocidentais querem demonstrar o forte apoio à Ucrânia. Agora, falando sobre os principais eixos dessa visita, isso segundo antecipou o governo francês, são 3 eixos. Um que é o geopolítico, que é a comemoração do Dia D, também as discussões sobre Ucrânia, sobre a guerra em Gaza também e conflitos na Ásia. O segundo eixo vai ser sobre questões bilaterais, questões econômicas que vão ser tratadas entre os países, indústria espacial, também energia nuclear, pesquisa e ciência, e também dentro desse eixo econômico o avanço da China no comércio global e as ameaças que vêm com esse avanço da China, por exemplo, na indústria de carros elétricos. E um terceiro ponto também seria a liderança internacional, isso segundo os 3 principais eixos que foram definidos pelo governo francês no briefing que foi feito com a imprensa, e eles vão falar sobre os desafios atuais, sobre mudanças climáticas, sobre os países mais vulneráveis, e também vão falar sobre importantes reuniões como o G7 na Itália e o G20 que vai acontecer no Rio de Janeiro neste ano. Vão ser 5 dias de viagem, é a primeira viagem de Biden à França no seu mandato, primeira visita oficial, mas ao mesmo tempo também a visita mais longa do seu mandato, e eles devem falar sobre esses assuntos, sobre as guerras que acontecem no momento, e Biden deve se mostrar como um contraponto às propostas de campanha de Donald Trump, que critica organismos internacionais, como por exemplo a OTAN. Biden deve fazer uma defesa da OTAN, dessa aliança militar entre Estados Unidos e Europa, e mostrar o seu apoio à Ucrânia. A gente segue, claro, acompanhando todos os detalhes dessa visita. Qualquer novidade, volto a acionar vocês. Jairo. Muito bem, Pri, combinado. A gente fica na expectativa aí da sua cobertura em Paris. Ó, tem até musiquinha em homenagem a Pri, tá ouvindo aí, ó? Biden vai ouvir muito. É isso mesmo, Pri. Muito obrigado, viu? Bom coração para você aí. Beijo. Beijo para Evaldinho. Obrigada.